A fala do Portela foi para outro, e eu assim, pô, que veio por último se dá mal, né? Porque ele vai ficar ali, né, calacrado ali, e de repente eu vejo que não, assim, na verdade, abriu mais espaço, assim, do que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro eu vou dar só uma palhinha do que foi a experiência com o próprio Coletivo Singular Plural, porque foi um processo de quase 1 ano e meio de orientação, onde você, no papel de curador, você está ali tentando desafiar, estimular, trazer possibilidades, de tentar exatamente essa ideia de forçar uma visão do que ainda não está possível, né? E você vai ter uma troca. E o Portela ficou falando agora há pouco da coisa do autor, e eu ficava o tempo todo pensando assim no receptor, porque para mim, cada vez mais, a obra vai estar sempre aberta. A obra ela só se fecha quando você tem um outro vindo. Então, pegando carona no que o Buran comentou, a coisa de a gente precisa entrar pianinho, eu acho que é muito importante, quando você se predispõe a publicar qualquer coisa, a ter essa consciência de que aquilo que você acha que está transmitindo não necessariamente vai se concluir como você pensava que ela vai se concluir, né? E tudo acaba sendo uma grande experiência. Para a gente, no processo do Linha de Fuga, estava claro que havia um interesse de tentar retratar o que seria transformações da cidade do Rio de Janeiro. É lógico que cada um vai chegar lá em cima e vai vê-la de uma maneira, e a gente estabeleceu um eixo conceitual entre um ponto e outro, tentando transmitir o que seria um momento caótico, que a gente chama de instalação de caos, para um momento que seria um Jardim do Éden idílico. E curiosamente, para a gente, quando a gente montou essa instalação do caos, a proposta era fazer com que o espectador, em algum momento, se visse dentro dela. E o curioso é que aquilo virou um local de selfie. Assim, então, é isso. Assim, então, ele vai tendo essas transformações e elas são muito bem-vindas nesse processo todo. Trazendo aqui, porque eu separei para conversar com vocês, eu fico pensando em uma coisa assim que hoje existe algo que não pode ser ignorado e tem que ser conversado, que é a questão da rede social do Instagram. Porque você tem ela de forma muito presente e, ao contrário do que os dois colegas falaram, a gente já tem filmes que foram feitos em 3 minutos, juntando mais de 400 fotografias do mesmo lugar, dos pontos turísticos, e vai mudando mais de 50 e não muda nada. É sempre a mesma coisa ali, né? Que vai, de uma certa maneira, entrar em diálogo com o Cristo Redentor aí, só que ao contrário, né? É o excesso da visibilidade que você vai colocando nesse ponto. Agora, o curioso é que existe a possibilidade tanto dessa subjetivação proposta nas escolhas que o Portela alavancou aqui, e eu vou trazer uma outra para vocês, que vai ser só um pedacinho, porque isso faz parte de... Espera um pouco, eu não consigo. Muita gente já deve ter falado no Andreas Gursky, mas muito pouca gente entende muito bem a trajetória dessa figura. Assim. E ele acabou sendo um estudo de caso da minha tese de doutorado, que não vai dar para falar tudo ela aqui, porque a questão fundamental para mim não é o Gursky, sim a discussão em cima da questão da técnica, porque eu acho que ela é muito deixada de lado pelo modo como se trata dela, e se ignora o fato de que em toda evolução da história da arte, os grandes momentos de passagem estão ligados a uma passagem técnica. Só que a questão é como é que você lida com essa técnica. Se você lida com ela de maneira mecânica superficial, ela vai cair nesse marasmo. Mas quando você pega ela na mão de grandes mestres, você vai ver que ele consegue buscar uma essência e levar ela para um outro lugar. A imagem que deu um bafafá enorme do Gursky é essa aqui, que é uma paisagem que foi vendida por mais de 4 milhões de dólares e durante 4 anos permaneceu sendo a mais cara, até dezembro do ano passado, onde outra fotografia foi vendida por 6 milhões de dólares, do Peter Lik, mas como até agora não foi apresentado nenhum documento comprovando essa venda, está mais com cara de lavagem de dinheiro,
do que efetivamente vendo como essa aqui foi feita num leilão. Então houve taxa, né, tudo isso. Aí eu já ouvi de tudo em relação a isso daqui. Assim, é o Pasto Machado do mundo, tem um pouco de tudo nisso tudo aí. Mas a questão essa paisagem, na verdade, era essa aqui. Era essa, ele fotografou várias vezes, e ele queria esse rio encrespado dessa maneira. Então ele voltou durante vários meses até encontrar o rio do jeito que ele queria, para fotografar do jeito que ele queria. E lá, analisando, ele achou que aquilo lá para ele não estava bom, então ele retirou. Então aqui já tem uma coisa muito curiosa, né? Ao contrário do que foi falado até aqui hoje, né? Assim, o fotógrafo vai escolher, não, aqui a gente tem um processo já de eu vou retirando, ou seja, alguma coisa mudou aí nesse processo que é preciso estar atento. E aí, naquilo que ele muda, ele não muda apenas, ele muda e leva para um tamanho de 3 metros para 1,56 m, ou seja, é algo assim quase do tamanho, é um tamanho que nos engole, né, praticamente. Do tamanho da tela. Tamanho da tela, o tamanho da tela. E isso muda. Uns 3 metros. Só que essa tela, para mim, ela simplesmente está na ponta do iceberg, assim, porque o momento em que houve uma explosão do nome Ghost, na verdade, aconteceu com essa fotografia, porque essa fotografia foi a primeira vez na história em que foi alcançado o valor de 3 milhões de dólares. E, na verdade, essa fotografia ela também está alterada digitalmente, porque ela brinca com a questão da perspectiva. Depois há um jogo nela, ele tenta ao máximo colocar ela num plano de achatamento. E depois, através de programas de software, ele reforça esse processo para achatar ainda mais. E para brincar com esses valores de globalização, que ele é um crítico ferrenho, de um humor ácido, assim, disso tudo. Agora, o que pouca gente sabe é que 9 meses antes dessa aqui alcançar esse valor de 3 milhões, 9 meses antes, outra cópia dessa mesma foto foi vendida por 2 milhões e 200 mil dólares, e 4 meses antes por 2 milhões e 500 mil dólares. Ele só faz 5 fotografias e tem 2 de cópia para ele próprio. Então, aqui sim houve um espanto do nome Gusk por causa desse valor que se alcançou. Agora, nenhuma dessas 2 fotografias, para mim, revela o que é de realmente bacana para se pensar nele como um novo paradigma, para se pensar em que momento que a gente está. Que é a razão, a pergunta central da minha tese. Se haveria uma quebra de paradigma, eu defendo que há. Para mim é essa foto aqui, que não alcançou esses valores aí incríveis. Ela está na ordem lá do mundo pequeno dele, lá de 900 mil dólares e tal. Assim. Porque as fotos dele não são mais vendidas. A Gagosian não vende mais foto dele, só leva para leilão. Então o que acontece? Essa fotografia é impressionante, assim, né? Se você ficar de frente nessa foto, ela te engole. E ela, sim, oferece todas as possibilidades que eu pouco vejo sendo usada com tudo que está à oferta hoje para a fotografia. E de que maneira isso vai acontecer, né? O que tem de diferente é que esse prédio, na verdade, é esse prédio aí. Ou seja, esse prédio, que quem não conhece provavelmente vai acreditar que ele existe, ele, na verdade, é isso daqui. Ou seja, como é que ele fez esse trabalho? Ele pegou um caminhão grua, ficava na frente de cada janelinha desse durante um festival de tecnologia chamado Mayday Festival e ficava fotografando cada fachada dessa até esperar mudar toda a composição para fazer outra, para fazer outra, para fazer outra, para fazer outra. E ele usa esse tipo de equipamento aqui, que a gente vai falar já já sobre ele. E aí ele vai, e vai, e vai, e vai, até chegar nisso, para comparar com isso daqui. O que permite ele fazer isso é uma mudança fundamental, é o fato de que no ato da fotografia,
ele já está pensando o que ele quer fazer depois. Então, até o momento da edição, não é mais o pós-edição, ou seja, aumentou muito a necessidade da pré. Porque no momento da captura, isso vai ser determinante para o trabalho que ele vai fazer. E no trabalho que ele vai fazer, ele usa, como vocês estão vendo, uma máquina bem antiga, ou seja, uma máquina de grande formato, de uma chapa só. Por quê? Porque ele tem um negativo grande, de grande formato, que depois ele vai digitalizar em altíssima resolução, e isso vai permitir que ele tenha efetivamente uma quantidade de informações enormes, para que no final ele transforme isso de novo em filme. Então todas as fotografias que a gente viu aqui dele, que alcançaram esses valores, são cronogênicas, são C-prints, ou seja, não é impressão digital. No ano passado, no Arte Rio, esse ano foi uma lástima, né? Não tinha nem a Gagosiana, nem a White Cover. Tinha uma fotografia dele lá, que o pessoal falava assim, pô, 400 mil euros. Eu falo assim, 400 mil euros porque é impressão de jato de tinta, não é C-print. Porque a C-print vale mais do que a impressão de jato de tinta. Então eu fiz uma brincadeira aqui para a gente ter uma noção de que o trabalho dele, diferentemente de quase todos os trabalhos que a gente vê de grande dimensão, você vê ele bacana de longe. No trabalho dele não, por causa de tudo isso que eu acabei de falar, você chega a meio metro e você identifica o rosto da pessoa. Coisa que aqui eu não consegui fazer, eu peguei a melhor reprodução que eu poderia, mas eu já tive a oportunidade de ver uma fotografia dele. Você fica a meio metro e vê o rosto da pessoa. Então você vê de longe e vê de perto. Então ele é considerado o mestre do olhar duplo, por causa desse processamento de altíssimo controle entre a ideia e o fazer. Ou seja, tem conceito e tem realização conjuntamente no trabalho dele. Então ele alia essa questão da técnica, que no caso vai trazer uma nova possibilidade de se pensar o contexto dessa paisagem urbana, que eu coloquei no texto que vocês receberam logo no início, onde eu vou falar sobre isso. Assim, hoje você chegou num ponto onde tudo já foi fotografado e ao mesmo tempo as cidades estão sendo completamente tomadas. Como é que você vai conseguir encontrar novos fluxos? Um fluxo a gente vê nesses pequenos movimentos que o Portela colocou. A outra possibilidade está na opção que o Duran colocou. Eu, como sou apaixonado pela ideia da própria fotografia, eu vejo nesse movimento aqui um movimento muito interessante que lida com essas questões. Porque o trabalho do Gursky se volta para a questão da história da arte. Ele tem enorme influência dos românticos do século XVIII, principalmente do Caspar David Friedrich, e também do Peter Bruegel. Então existe um trabalho fortíssimo nesse processo. Mas aí isso tomaria um tempo muito grande, e eu queria tocar num outro ponto, que nessa conjunção entre técnica e paisagem, não é a técnica pela superfície, é a técnica como conceito, de você se aprofundar dentro dele. Isso vai trazer alguns questionamentos de como é que a gente lida com ela num âmbito mais global, porque normalmente quando você tem a paisagem, trazendo de volta o que eu havia colocado nessa questão do Instagram, você tem muito essa coisa de pegar a câmera, em geral um celular, e você acha, porque a linguagem já está dada, eu enxergo isso, eu vejo, tudo bem, com a minha criatividade eu vou realizar aquilo. Isso já é uma coisa um pouco reducionista, porque não é só de onde vem essa criatividade, o que vai fazer com que você ache que você realmente tem essa criatividade. Então seria preciso ter um casamento aí, no mínimo, com um pouquinho mais de comunicação, para poder aumentar essa possibilidade de criatividade. Mas só isso aqui também não vai bastar. Você também teria que ter um pouco de pensamento crítico, porque se você tiver mais comunicação e pensamento crítico, você talvez evitasse de fazer pela 50ª, milionésima vez aquela foto da Torre Eiffel, que vai se repetir por mais e mais e mais e mais, e aí você vai chegar num ponto de aquilo já se esvaziou, né? E isso tudo com um elemento novo, que é a guarda da colaboração. Mas será que ela vem sendo feita? É algo a se pensar também. Isso tudo aqui vai necessitar um pouco de reflexão, de método e de disciplina. Então esse talvez seja um divisor para quando você vê fotografias que mexem da fotografia que não mexe, que é quando existe um pouco disso junto com a história toda. Só que isso tudo aqui
tem a ver com um processo muito linear de estruturação de pensamento. E, na verdade, hoje a gente vive um local onde eu poderia trocar a paisagem por saber e pensar que o mundo hoje ele é um misto de caos, complexidade, mudança e contradição. Então, como é que eu vou alinhavar uma questão que ela é toda sob controle com outra, que é exatamente o oposto disso tudo, e que vai fazer com que você possa trabalhar a questão do acaso, da dúvida e do erro, que é um local de alta valia para o artista. Mas para você poder interligar uma coisa com a outra, é preciso ter um pouco de disposição. Porque tendo isso tudo junto, aí talvez você vai encontrar o saber com o sabor. Eu acho que eu quero deixar a minha fala por aqui para dar espaço para que a gente possa debater e botar